Edital do Fundo Municipal de Inovação de Criciúma é uma oportunidade para novas ideias. O projeto será lançado nesta terça-feira. Grupo imobiliário que atua em todo o Brasil implantou um modelo americano de compra, venda e reforma de imóveis. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Placas espalhadas por Criciúma ajudam na prevenção e combate ao suicídio. Semana da Pátria. Nova bandeira foi hasteada no Paço Municipal Marcos Rovares. Rádio, um dos mais dinâmicos veículos de comunicação do planeta, completou 97 anos. No esporte, Tigre empata em Cuiabá. Resultado ajudou o Carvoeiro a permanecer fora da zona do rebaixamento. E ainda, o desempenho dos principais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul do estado você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Será lançado nesta terça-feira o edital do Fundo Municipal de Inovação de Criciúma. O projeto tem o objetivo de viabilizar R$250 mil em 10 negócios empreendedores. Um incentivo à inovação e ao empreendedorismo. A Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação lança nesta terça-feira em Criciúma o edital do Fundo Municipal de Inovação. Vão ser 10 negócios contemplados e R$250 mil destinados aos projetos. Bom, o edital ele surgiu justamente da criação da Lei Municipal de Inovação. A lei ela criou a figura do Conselho Municipal de Inovação, do qual eu sou presidente hoje, e criou o Fundo Municipal de Inovação. Então a gente já tinha a previsão em lei da criação do fundo, né? Aí aproveitamos a legislação e o fizemos agora. Vamos lançar o edital amanhã, né? No dia 4 de setembro ele começa a vigorar e o edital vai até o dia 11 de outubro. O diretor conta que o edital tem o objetivo de apoiar startups e pequenas empresas inovadoras a partir de um incentivo financeiro, que pode ser de até R$25 mil para cada projeto. Em contrapartida, essas novas empresas podem auxiliar na resolução de problemas da cidade e atender demandas em vários segmentos. Nosso propósito com o edital é estimular a indústria local a se aproximar de startups. Então, das 10 ideias que a gente vai selecionar, 5 deverão resolver problemas de indústrias locais, ajudar indústrias como a carbonífera, confecção, cerâmica, descartáveis plásticos, por exemplo, a resolverem problemas que elas têm no dia a dia, porque o nosso objetivo é que a startup já nasça muitas vezes até com clientes. Né? E as outras 5 ideias elas deverão resolver problemas da cidade, em especial da administração pública também, com o objetivo de reduzir custos da prefeitura, aumentar a produtividade e prestar um melhor serviço ao cidadão. Então, quem pode participar tem que olhar esses tipos de problemas que é os que o edital quer abraçar. E qualquer pessoa com projeto inovador pode participar. O edital é aberto, ele é permitido inscrição de pessoas físicas e jurídicas. Obviamente que posteriormente, para tu receber, se tu for uma pessoa física, para tu receber o recurso, tu vai ter que abrir uma MEI, uma empresa, porque trata-se de uma relação entre CNPJs, né? E para inspirar novas ideias, a Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação tem uma programação especial aos empreendedores. O objetivo, segundo o diretor, é estreitar as relações dos interessados com os setores da Prefeitura para que eles entendam as necessidades da administração pública e desenvolvam projetos que possam imediatamente ser colocados em prática. Vem se reunindo com os departamentos aqui da Prefeitura ao longo dos últimos dias e vai continuar acontecendo essas reuniões para a gente entender em cada uma das secretarias onde é que estão oportunidades ou problemas que podem ser resolvidos através de tecnologia. No dia 28 de setembro, nós vamos fazer um evento aqui no Paço Municipal, vamos fazer um cafezão, né, em que a gente vai reunir aqui desenvolvedores, designers, startupeiros de uma forma geral, e a Prefeitura
Prefeitura vai apresentar a cada uma das secretarias quais são os problemas e oportunidades que eles vislumbram que poderiam resolver problemas que já existem e que, se aplicados, trariam benefícios ou de redução de custos, ou de aumento da produtividade, ou de melhoria de serviços ao cidadão. Então, o nosso objetivo é que essas pessoas ouçam do pessoal da Prefeitura o que é o problema, consigam entender com mais detalhe e ainda vai ter tempo, porque o edital se encerra dia 11 de outubro, então como o evento é dia 28 de setembro, ele ainda vai ter mais 13, 14 dias para voltar aqui e no detalhe conversar com os setores e apresentar uma ideia que resolva um problema que já exista. Esse investimento na cidade em tecnologia e inovação ganhou força nos últimos meses. A criação do Fundo de Inovação, do Conselho e agora o lançamento desse edital colocam Criciúma lado a lado de outros municípios que já investiam em projetos inovadores. A gente estava um pouco atrasado, né? A gente precisou correr para agora se, no mínimo, equiparar com outros municípios de Santa Catarina, apesar de que Santa Catarina é um estado diferenciado, mas, enfim, a gente está aqui em Santa Catarina, precisamos correr atrás disso. Então, a gente está buscando desenvolver essas oportunidades para poder aumentar a importância desses setores aqui na nossa economia e, certamente, gerar novos negócios, né? O objetivo, no final das contas, não é fazer caridade, não é passar a mão na cabeça de ninguém, é botar as pessoas para trabalhar e gerar negócios para gerar renda e aí com isso gerar novos empregos, etc. Um grupo imobiliário que atua em todo o Brasil implantou um modelo americano de compra, venda e reforma de imóveis. A negociação é toda feita pela internet. iBuyers é o nome do momento no mercado imobiliário. Um modelo de negócio para compra e venda de imóveis por meio do uso de dados, tecnologia e inteligência artificial. As imobiliárias e os profissionais que acham que é só a crise que está atrapalhando o negócio, fiquem espertos. Pode ser que a crise passe e os negócios deles continuem parados, porque eles não estão se adaptando a novos modelos de negócio, não estão usando novas ferramentas que podem ser melhores para atender no final do dia a necessidade e a dor do novo consumidor, do novo comportamento do consumidor de hoje. O termo iBuyer vem da junção de duas palavras inglesas, instant mais buyer, que significa comprador instantâneo. Para o mercado imobiliário, que passa por um momento instável, utilizar a tecnologia é uma forma de se reinventar. A gente vai entrar no ano de 2020 e aí voltando um pouco, com um panorama econômico melhor, com um panorâmico político um pouco mais tranquilo, que a gente vai ter um bom ano para o mercado imobiliário no ano que vem. E sendo um bom ano para o mercado imobiliário, ele é um ano melhor para os vendedores de imóveis, ele é um ano melhor para os compradores de imóveis, mas principalmente, que é o nosso foco aqui, para os corretores de imóveis e as imobiliárias. Com esta novidade, comprar e vender imóveis será mais fácil. A proposta é simplificar a forma de como os negócios são feitos, diminuindo o tempo e a complexidade do negócio, sem contar numa avaliação mais justa do preço do imóvel. Os iBuyers não substituem o trabalho dos corretores. Pelo contrário, são um intermédio para descomplicar antigos problemas do segmento. O iBuyer acaba sendo mais um comprador ou mais um vendedor, só que a gente tem uma agilidade muito grande. Então a gente consegue tanto efetuar uma compra quanto uma venda com uma velocidade muito maior. A seguir, placas espalhadas por Criciúma ajudam na prevenção e também no combate ao suicídio. A segunda-feira foi de tempo nublado em todo o sul do estado de Santa Catarina. Confira agora como se comportará o tempo no decorrer da semana. Amanhã, terça-feira, os mapas meteorológicos apontam céu com nebulosidade variável, presença do sol e sem a chance de chuva. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 17. Na quarta-feira, a nebulosidade irá diminuir, sol predominante e sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 5 graus e a máxima de 15. Na quinta-feira,
A nebulosidade aumenta, existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas na região. A temperatura mínima será de 5 graus e a máxima de 10. Na sexta-feira, a nebulosidade será intensificada. Chuva em todo o sul do estado e em todos os períodos, manhã, tarde e noite. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 21. Placas espalhadas por toda Criciúma estimulam a prevenção e também o combate ao suicídio. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Quem passou pelo Parque das Nações, Parque dos Imigrantes ou pelos terminais de ônibus de Criciúma nos últimos dias pode ter visto que novas placas foram instaladas nesses locais. Mas não são placas de sinalização, e sim com foco na prevenção. Elas têm contatos que podem ser uma ajuda a quem tem alguma vulnerabilidade emocional e precisa de apoio. Estou bem feliz porque a colocação dessas placas se deu bem nesse período agora do Setembro Amarelo. Serão colocadas 20 placas em toda a cidade, nos parques e nos terminais urbanos. O projeto de instalação das placas foi uma proposta do Juarez quando esteve na Câmara de Vereadores. Ele é suplente e assumiu o cargo de vereador durante 30 dias. O objetivo da placa é trazer publicidade ao trabalho desenvolvido pela Rede de Proteção à Vida, que é um grupo de pessoas e de instituições que trabalham a prevenção ao suicídio e a valorização à vida aqui na cidade de Criciúma. E a instalação das placas, como lembrou o autor da proposta, foi feita em um momento oportuno. No mês de setembro, com o Setembro Amarelo, uma série de ações é realizada visando a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A questão do suicídio é um problema mundial, é uma epidemia mundial. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida e aqui na nossa cidade não é diferente, né? Os números têm crescido e na medida que a gente começa a falar sobre a prevenção ao suicídio e valorização à vida, a gente percebe que os números diminuem, a questão do voluntariado também aumenta e isso é muito importante. Essa questão das placas visa realmente trazer informação, ali na placa contém o site da Rede de Proteção à Vida, o número do CVV, que muitas pessoas ainda desconhecem, o número 188, o CVV que faz um trabalho emocional muito bacana, né, um atendimento emocional muito interessante e reconhecido de forma nacional. Então, eu acho que esse é o momento realmente de a gente abraçar essa causa, de a gente se sensibilizar agora com o Setembro Amarelo e diminuir os casos, né, as estatísticas aqui na nossa cidade principalmente. Ele lembra que uma das ações com foco na prevenção foi uma audiência pública realizada na última semana na SIC, um evento que pode auxiliar na redução desses números. Foi feito algumas tratativas, eu acho que a audiência foi bem representativa, teve diversas instituições que participaram e acredito que a partir de agora algumas ações serão tomadas a partir dessa audiência pública. Foi realizada a troca da bandeira nacional no Paço Municipal Marcos Rovares. A ação faz parte da Semana da Pátria. A programação da Semana da Pátria de Criciúma teve mais um ato na manhã desta segunda-feira. A tradicional cerimônia de troca da bandeira do Brasil foi realizada em frente à Prefeitura no Paço Municipal. O pavilhão nacional foi trocado e hasteado por volta das 9 horas da manhã. Centenas de pessoas, entre alunos e professores, além de funcionários da Prefeitura e a comunidade, acompanharam o ato. O evento contou ainda com a apresentação da banda da Escola Municipal Oswaldo Ilse e da banda do 28º GAC, que foi a responsável também pela apresentação do hino nacional durante o hasteamento das bandeiras. A programação da Semana da Pátria em Criciúma continua no próximo sábado, feriado de 7 de setembro, com desfile cívico-militar. O evento, que será realizado pela primeira vez na Rua José Henrique Mesari, a Rua da Gente, contará com a participação de 51 entidades, com aproximadamente 6.000 pessoas envolvidas. A programação inicia às 8 horas da manhã. Há 97 anos, surgia no Brasil um dos meios de comunicação mais amados pelo brasileiro, o rádio. Não importa o avanço da tecnologia, ele continua no gosto do povo. São os embalos de todos os dias que começaram nos tempos dos radinhos de pilha e agora passam pelos podcasts. E essa história vai continuar. Em Brasília, 19 horas.
Esse início de programação é acompanhado há muito tempo por várias gerações. A programação das rádios é eclética, cobre as preferências de A a Z da população. E os ouvintes dizem que passam, em média, quase 4 horas com o rádio ligado. Os picos de audiência são no período da manhã. Um dos motivos para essa fidelidade é que as pessoas podem ouvir o rádio e fazer outras coisas ao mesmo tempo. É o caso da Selma. Ela vende tapiocas e fica ligada no radinho o dia todo. Só dá um tempo quando a bateria acaba. É o meu amigo do dia a dia. Seu amigo do dia a dia? Isso. Qual que é o prazer de ter o rádio? O que ele te distrai? Qual que é a importância que ele tem no seu dia a dia? Então, meu dia a dia, porque a hora para mim passa mais rápido. Então, quando eu não tenho meu radinho do lado, a minha hora não passa. 80% dos ouvintes ainda acompanham a programação de emissoras como essa naqueles aparelhos tradicionais. Só que o rádio já está invadindo outras plataformas. Um exemplo é que 10% já acompanham em smartphones e outros 4% em computadores. E essa mudança não é apenas no formato, mas também no conteúdo. As mudanças no rádio foram um dos temas do SET Expo, um congresso de comunicação sobre mídias que aconteceu em São Paulo. No local também foi realizada uma feira com as novidades tecnológicas. Jay Tyler here at SET Expo in São Paulo, Brasil. O ponto alto foram as palestras sobre o novo conceito de rádio no Brasil e no mundo. Existe um projeto de lei na Câmara Federal, há 2 anos tramitando, obrigando a colocar, habilitar o chip FM nos smartphones, não só no Android, mas também no Apple. Então todos os smartphones produzidos no Brasil, se essa lei passar, ou se esse projeto de lei passar, serão obrigados a ter o chip FM, porque não dá para negar. As pessoas têm o que à mão? Ela tem um celular, ela tem um smartphone e ela não compra mais rádio. Ela não vai comprar na loja rádio, mesmo porque é difícil encontrar o rádio à venda. Normalmente ele tem o smartphone e tem aquele que tem dentro do carro, seja ele painel, seja ele tradicional, seja ele conectado ou não. E tem mercado para o rádio e para as mudanças. A última pesquisa do Ibope apontou que de cada 10 brasileiros, 8 são ouvintes de rádio, um público de aproximadamente 52 milhões de pessoas. O futuro é uma multiplataforma com todas as vertentes, com todos os acessos, sensibilizando o ser humano. O ser humano, ele decide o nosso futuro. Quer dizer, o ser humano, o nosso usuário final é que decide o futuro do rádio e da televisão e como a gente vai acessar. A RIT, por exemplo, ela tem uma fidelização de conteúdo. Isso favorece muito o crescimento, favorece muito a sequência do produto. Trabalhando como produto, não estamos discutindo só o formato do conteúdo. Um dos exemplos é a popularização dos podcasts, arquivos de áudio ou vídeo que funcionam como programas de rádio, mas com a vantagem que a pessoa pode ouvir a hora que quiser. O Pedro é um desses novos ouvintes. Ele trabalha com informática e, para se manter informado, acompanha sempre um podcast que trata do assunto. Para mim, a grande vantagem dele é a praticidade de eu conseguir, por exemplo, ouvir um podcast no meu caminho para o trabalho, seja andando na rua, seja dentro do metrô, e da mesma forma que eu ouço música dessa forma. Então, eu não preciso estar tão atento como, por exemplo, quando eu estou lendo alguma coisa no celular, né, que eu estou no meio da rua, não dá para fazer isso de maneira muito meio complicada, né? E o podcast já me traz essa praticidade. Mas para os ouvintes tradicionais, o rádio é mais que um meio de comunicação. É um amigo. A Selma ouve tanto que já é conhecida até pelos locutores. Agora 10h59, hora de mandar beijo para quem tá na sintonia. A Selma ouve a gente todos os dias. Ela trabalha com tapioca. Que delícia, né, Selminha? Obrigada pelo seu carinho, ó. Beijo para você. A gente continua com mais música aqui na programação. E quando você ouve o seu nome no rádio, qual que é a sua sensação? Eu fico muito contente. Fico muito contente. Fica emocionada até? O que você pensa na hora? Eu fico até sem graça. O pessoal fala, Selminha, falou seu nome na rádio. Quer fazer inscrição para participar? E aí você fica sem graça? Eu fico sem graça, né? Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. A seguir, Tigre conquistou mais um ponto fora de casa. O empate diante do Cuiabá ajudou a manter o Carvoeiro fora da zona do rebaixamento.
Agora o esporte. Na última sexta-feira, jogando no Mato Grosso, o Criciúma empatou com o Cuiabá. A partida também marcava a estreia do técnico Vaguinho Dias à frente do Carvoeiro. O resultado manteve o tricolor fora da zona do rebaixamento. O Cuiabá assustou neste chute de Paulinho. O goleiro Bruno Grassi fez uma excepcional defesa. Neste cruzamento pela esquerda, Todinho tentou mandar para o gol, mas por 2 vezes seguidas o chute foi interceptado pela defesa carvoeira. Rodolfo soltou a bomba e Bruno Grassi defendeu. Nesta jogada despretensiosa, a bola passou por toda a área do Criciúma. Jean Todinho, no segundo pau, quase conseguiu alcançar a bola. No segundo tempo, Rodolfo, de cabeça, deu um tremendo susto no goleiro Bruno Grassi. O Criciúma arriscou neste chute de Vinícius, que se perdeu pela linha de fundo. Neste cruzamento de Paulinho, Bruno Grassi precisou sair nos pés do atacante Gilmar para defender. Agora quem tentou de cabeça foi Anderson Conceição, mas o lance não deu em nada. Todinho mais uma vez tentou marcar. Neste chute cruzado, Bruno Grassi provou que estava ligado. Final, Cuiabá 0, Criciúma também 0. O próximo compromisso do tricolor será amanhã, terça-feira, no estádio Heriberto Wilson, às 9h30 da noite. O Tigre vai encarar a Ponte Preta. Ainda na onda do futebol, vamos conferir agora o desempenho dos principais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Figueirense perdeu mais uma. Em casa, o alvinegro da capital deu sequência à sua terrível fase. Davó não teve piedade e marcou o gol da vitória do Guarani de Campinas. Final, Figueirense 0, Guarani 1. Na segunda divisão, o Bragantino mantém a liderança com 41 pontos. O Coritiba é o segundo com 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 10 gols. O Atlético Goianiense é o terceiro colocado e soma 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 8 gols. O Sport, com 32 pontos, fecha o G4 na quarta colocação. O Cuiabá, com 31 pontos, está em quinto. O CRB é o sexto e soma 30 pontos e 9 vitórias. A Ponte Preta, com 30 pontos e 8 vitórias, ocupa a sétima colocação. Com 29 pontos e 8 vitórias, o Operário do Paraná é o oitavo. O Paraná é o nono e soma 29 pontos e 7 vitórias. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 10º com 28 pontos. O Criciúma, com 22 pontos, aparece na 14ª colocação. O Figueirense é o 16º com 21. Para os catarinenses, a 21ª rodada da Série B inicia amanhã. Às 9h30 da noite em Criciúma, o Tigre vai encarar a Ponte Preta. O Figueirense jogará na sexta-feira em Sorocaba, interior de São Paulo, contra o São Bento. A partida está agendada para as 6h45 da noite. Na Série A, em Chapecó, tivemos Chapecoense Santos. Gum foi tentar cortar o cruzamento e fez gol contra. Final, Chapecoense 0, Santos 1. Hoje, no Rio de Janeiro, o Avaí vai encarar o Fluminense. Na primeira divisão, o PEG está bonito. O Flamengo é o líder com 36 pontos, 11 vitórias e saldo positivo de 20 gols. O Santos é o segundo com 36 pontos, 11 vitórias e saldo positivo de 12 gols. O Corinthians é o terceiro e soma 31 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 10 gols. O São Paulo é o quarto com 31 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 9 gols. O Palmeiras é o quinto e soma 30 pontos. O Internacional, com 27 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 5 gols, é o sexto. O Atlético Mineiro é o sétimo e soma 27 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Bahia é o oitavo e tem 27 pontos e 7 vitórias. Na nona posição está o Atlético Paranaense com 25 pontos. O Botafogo, com 23 pontos, é o décimo. Os catarinenses continuam penando na zona do rebaixamento. A Chapecoense é a 17ª colocada com 14 pontos. O Avaí é o 20º, o último colocado, e soma apenas 7 pontos. Para os catarinas, a 18ª rodada começa no sábado. Em Brasília, o Avaí encara o Flamengo. O jogo está marcado para as 5 da tarde. No domingo, às 7 da noite, a Chapecoense vai até Alagoas encarar o CSA. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.